Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo que você estiver ouvindo aí na sua casa ou no seu escritório. Esse é mais um episódio da Vila Nova Podcast. Nosso amigo entrevistado de hoje, realmente eu vou mostrar o currículo dele para vocês antes de falar o nome dele. Vamos lá. Ele tem 39 anos, é engenheiro agrônomo há 16 anos, mestrado em fitotecnia, possui MBA em gestão comercial, professor da PUC Vendas Consultivas do Agro, é um gestor de times, mentor de líderes e agora, recentemente, criou o Código da Liderança na Master Lead. O nome dele é Danilo Chaves. Muito prazer te receber aqui no estúdio da Vila Nova Podcast para a gente discutir um tema, né, Danilo? Chamado... Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Uma honra estar aqui. Desfrutando desse momento aqui, né? Muito prazeroso estar aqui contigo. O que achou da nossa querida fronteira sul-mato-grossense? A fronteira é sempre maravilhosa, né? Aqui é sempre muito bom. Sempre que eu posso, eu dou um pulo aqui. Que legal. 39 anos, Danilo. Nessa jornada, você me disse que recentemente 16 anos de engenheiro agrônomo. Nessa tua jornada de 16 de engenheiro agrônomo, o que mudou de quando você iniciou para os dias atuais? Mudou muita coisa, porque quando eu me formei, eu entrei no mestrado e meu sonho era ser pesquisador da Embrapa. Pesquisador da Embrapa? Então, entrei no mestrado na UEL, e Londrina, né? Então, fiz ali na Embrapa Soja, meu trabalho, e estava com o doutorado aprovado, mas estava cansado de trabalhar, e de estudar, no caso. Fui trabalhar para o Cerrado, entrei com cargo de desenvolvimento de mercado numa empresa de sementes, e estava na parte técnica, né? Muito focado nisso. E naquela época também dava curso de fertilidade do solo, então sempre tinha essa expertise em fertilidade do solo. Até que eu montei um negócio com meu pai, que também é agrônomo, meu finado pai também sempre teve representação, ele tinha uma revenda em Cascavel na época, e montamos uma empresa no Mato Grosso. Foi quando eu comecei a colocar um pezinho no comercial. Então, nessa época eu ainda estava na parte técnica e até dava aula na faculdade. Após 3 anos a gente teve uma inadimplência e nós fechamos a nossa empresa. E nisso eu voltei para o mercado, mas aí agora não como parte técnica. Voltei como gestor, né? Como gestor de pessoas. Então, a grande virada de chave na minha carreira foi a parte técnica para a gestão de pessoas. Porque eu sempre tive essa vontade de ajudar os outros. Então, essa liderança humanizada, que a gente vamos falar um pouco hoje, ela está dentro, né, do Danilo. Faz parte de mim, é uma missão minha, querer ajudar as pessoas. Sobre esse querer ajudar as pessoas, nós que somos os agro, a gente enfrenta muita dificuldade, principalmente na gestão realmente de pessoas, novos profissionais, novos agrônomos, vamos dizer assim. Você veio da parte técnica para o comercial, correto? Correto. Na sua opinião, para quem está saindo hoje, os dois andam junto ou separado? Estou falando em relação à técnica com gestão. A técnica, ela é muito importante. Nós temos que ter sempre a parte técnica. Nós temos que sempre ter a formação, porque você tem que ter conteúdo, né? O conhecimento convence. Então, não tem nenhum problema você focar nisso e ficar 100% nisso. Na verdade, o único problema que existe é você não saber relacionar com as pessoas. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Um profissional que é desenvolvimento de mercado e ele vai dar uma palestra, vai dar um treinamento para a parte comercial. Se ele não souber lidar com a galera, que geralmente é avião, galera, né, mais despachada, a galera que é mais... que às vezes não quer muita teoria, que é coisa mais prática. Então, se você não souber falar o linguajar do comercial, você não se sai bem. Você não é aceito por essa galera do comercial. Então, aonde que entra o técnico com a gestão? Relacionamento, persuasão e influência. Isso tem a ver muito também talvez vamos dizer assim, aquele famoso, esse nasceu para ser vendedor?
ou não? Ou na sua opinião, aquele que nasceu para ser vendedor, aquele que talvez seja um pouco mais tímido, possa ser treinado? 100%. Todos podem ser treinados, porque existem posicionamentos que você pode trabalhar formas de persuadir sem manipular, né? Persuasão é uma coisa, manipulação é outra. Então, muita gente confunde, Danilo, entre persuasão e manipulação. Eu vejo muito em outras áreas, na nossa também, no agro, mas eu vejo assim muitas outras áreas realmente que o pessoal confunde o que é persuasão e o que é manipulação. Realmente o que você disse é correto. E isso é treinável também. Com certeza. Eu vou dar um exemplo de persuasão, que é a fórmula da amizade. Vou contar uma breve história. Teve um relato de um agente do FBI que precisava se aproximar de um executivo, não é um executivo, de um diplomata, né? Ele tinha um diplomata imigrante que ele queria se aposentar e ele tinha informações secretas. Então ele tinha tudo o que esse imigrante queria. Ele tinha uma boa aposentadoria para trazê-lo para trabalhar para ele. Porém, se ele chegasse de uma vez só, uma abordagem muito abrupta, esse diplomata ele se assustaria. Então, o que ele fez? Ele trabalhou aproximação, frequência, duração e intensidade. Então, o que ele sabia? Que ele saía do escritório dele até o supermercado uma vez por semana nas sextas-feiras. Então, no meio do caminho, ele se preparava para encontrá-lo e fazia sinais amistosos com a sobrancelha. Planejamento, primeiro ponto. Ele se planejava para encontrá-lo, só que ele tinha muita paciência. Então, por quê? Ele tinha que gerar o quê? Uma aproximação e no começo curta. Uhum. E essa aproximação ela foi aumentando. De que forma? Ele parava no caminho, até que um dia ele entrou no mercado, até que um dia ele parou na gôndola e ele estava com uma lata de ervilha na mão e ele chegou e falou assim: olá, meu nome é Charles. E o diplomata falou assim: sim, meu nome é Charles e eu sou agente do FBI dele. Eu já imaginava, mas por que você demorou tanto? Então ele fez a proposta e conseguiu conversar com ele numa boa. No caso, conseguiu ter o momento que ele precisava. Enquanto isso, essa aproximação que ela foi aumentando ao longo do tempo trouxe o quê? Curiosidade. O que esse agente da FBI quer comigo? E a curiosidade, que é o desejo. E a partir desse momento, você consegue o que você quiser na sua vida. Mas como que você faz isso? Isso é treinável. Hoje, com a velocidade da rede social, da mídia, a geração Z que quer tudo de imediato, isso para eles é praticamente impossível. Mas é treinável. Sobre esse tema que você contou, essa história, você falou planejamento, curiosidade e também, vamos dizer assim, talvez encaixe em planejamento, estratégia de abordagem, alguma coisa nesse sentido. 100%. Mas aí a gente viu que isso passa não, e é uma metodologia, vamos dizer assim, né? Treinável. Isso eu vou dar um exemplo prático do agro. Imagine que um representante comercial que visita um produtor, só que ele fica lá o tempo que o produtor quiser. E o produtor começa aquela conversa fiada, que muda de assunto, e que começa não sei o quê, e toma um tereré, toma um chimarrão, e começa não sei o quê, falar de futebol, e muda de assunto. E nisso, qual foi a produtividade do representante? A produtividade do dia foi zero. Né? Não teve... Ele não se posicionou, vamos dizer assim, ele não se valorizou, porque ele não fez uma avaliação que gerou uma informação nova para o cliente. Ele não fez a venda. Enfim, ele ficou lá à toa. O que geraria curiosidade, valor ou persuasão? Ele não estar tão disponível. Disponibilidade. Então, isso é a lei da disponibilidade. Você estar menos disponível mostra que você tem outras coisas para fazer, portanto, você vale mais. Eu falo isso direto para a minha equipe. Qual é o seu custo hora? Tá, vamos rodar o talhão? Vamos, mas assim, daqui meia hora eu tenho uma outra agenda. Talvez rode o talhão que mais necessite
De uma visita técnica. Não precisa ser todos. A não ser que esse cliente faça parte do 80-20, que é a lei de Pareto, ou seja, o maior cliente, aí sim você tira o dia para rodar, é um cara com difícil acesso, aí você dedica o tempo, porque aí sim, né? Ele tem o valor que você sabe. Mas quantos fazem isso? Não. Aí entra no que você está falando, o planejamento, a preparação, que muitos não têm. E não tem produtividade. E não é só produtividade, né? Vamos falar planejamento, talhão, e nós estamos falando assim, só recapitulando, e vamos falar aqui, talvez vocês percebam que a gente não vai mencionar nomes em nenhum momento, vamos mencionar, mas vamos mencionar empresas e exemplos, mas enfim, a gente, só para deixar claro que às vezes o pessoal comenta e fala, depois vai falar, qual é tal empresa que você estava falando? Gente, a gente não vai revelar, até por motivos profissionais, assim, enfim. A gente vem falar realmente de liderança no agro. Sobre o que você mencionou, eu presenciei muito, Danilo. Nas minhas visitas a campo, eu que tenho aí em torno de 14 anos de rodagem, 15 anos agora, vou completar esse ano, presenciei, vejo até hoje realmente esse tipo. Representantes comerciais de inúmeras empresas, chega assim, vamos visitar quem? Vamos visitar fulano, vamos visitar ciclano. Mas aí acaba que mas o que nós vamos fazer lá? Eles não sabem. Não tem o planejamento de venda, não tem o planejamento de venda do produto dele, o planejamento de venda do que ele quer atingir, e praticamente rodamos o dia, perdemos combustível, perdemos tempo, entendeu? Isso ocorre muito. Para você, que criou o código da liderança, da Master Leader e mentor de líderes, como que corrige esse erro? Perfeito. Bom, tudo começa no planejamento estratégico ou plano de negócios. Então, a primeira coisa que eu faço, né, com a minha equipe é o plano de negócios individual. Então, o primeiro acordo que eu faço com cada um que eu contrato é definir a estratégia. E não são todos que têm a mesma estratégia. Vou dar um exemplo. Tem alguns que têm estratégia de rotas, e outros dentro do acesso das revendas que eles atuam. Por quê? Por causa do perfil das regiões. Vamos falar perfil de rotas. Ele já define lá 6 a 8 rotas que ele vai fazer a rota A e a B. Ou seja, uma semana ele faz uma rota, outra semana ele faz outra rota. Na terceira semana ele já volta na primeira rota. Então aí eu trabalho o quê? Essa é a forma da amizade, que é a aproximação, frequência e duração. Porque ele está aparecendo com mais frequência. Repete, aproximação, frequência duração. E duração. A partir do momento que você tem mais aproximação, mais frequência e duração, você gera confiança. Só que tudo isso de uma forma profissional, obviamente. Mas isso de uma forma grosseira, né? O planejamento estratégico se define como vamos fazer para prospectar clientes. Então, essa é a estratégia. Então, qual é o objetivo do primeiro trimestre? Então, vamos focar em fazer campos, vamos focar em fazer X número de vendas desses tipos de produto e esses serviços para gerar valor, né, e gerar novas vendas futuras. Então, vamos dizer que sejam 3 prioridades. Então, pronto. Dividir em trimestre. Exatamente. Trimestral. A cada trimestre, o representante ele tem 3 prioridades e no final do trimestre a gente reúne e a gente vai entender o que deu certo, o que deu errado, qual foi o êxito. E assim, eu crio times autônomos. Vamos lá. Chegou num ponto de dúvida que eu queria te perguntar. Qual é o melhor planejamento para o agro? Semestral, trimestral ou semestral? Porque eu já vi planejamento semestral dá certo. Mensal, nem tanto. E trimestral talvez seja recorrente. Como que você trabalha no agro, basicamente assim, um planejamento... Vamos falar de revenda. Vamos tirar um pouco o foco de cooperativo, que talvez trabalhe um planejamento um pouco mais longo. Vamos falar de revenda. Qual é o formato ideal de um planejamento para revenda? Bom, eu digo para você que isso não seria específico só para revenda, né? Eu acho que o plano, ele tem que ter um plano anual, e o trimestral que eu me refiro é o sentido de ter as prioridades no trimestre para atingir determinados objetivos. Aí entra as OKRs.
O Objective Key Results. Que seria o quê? Nada mais é do que esclarecer quais são os maiores objetivos. Então, vamos dizer assim, o meu objetivo é aumentar o escoamento do estoque, aumentar o sellout. Meu objetivo é aumentar a margem ou fazer um cross-sell para melhorar a margem. Então, quando a gente começa a aumentar, mas aumentar quanto? Então, aumentar em 20%. A gente começa a metrificar, mas como que eu vou fazer isso? Então, aí vem as ações. Aí que você destrincha nos trimestres. Eu consigo fazer aquela OKR no primeiro trimestre e vou fazer essas ações. E aí entra um 5W2H, que são as ações, que é who, where, when, why, né? How much. Então, como que eu faço isso dentro de um período de tempo? Com prioridades, com objetivos e com foco. Então, por isso que quando a gente tem isso desenhado e você pergunta para o representante, para o consultor, qual é a estratégia, ele não gagueja para falar, ele sabe. O que nós não podemos é deixar o nosso consultor, o nosso representante, sem saber qual é o objetivo. Deixar ele bater no lata é prejuízo para a empresa, ele não tem foco e não tem resultado. Entendi. Você falou um ponto bastante interessante aí que, vamos dizer assim, aplica-se a bastante empresas, que é realmente definir a meta, né? Definir aonde quer chegar para ir estabelecer. Nesses teus, vamos dizer assim, nesses teu conteúdo que você acabou criando, nessas experiências vividas já, feito, anos de gerência, gestão de líderes, quando é traçado uma meta, quando é traçado um planejamento, é traçado uma execução, e a pessoa se recusa a alterar, qual é o principal formato? Quem errou num ponto desse? Talvez a empresa ou o representante que talvez... Aonde eu quero chegar, Danilo? Eu quero chegar num ponto que, assim, que a gente lida com pessoas jovens, né? E você sabe muito bem que a gente lida com aqueles vendedores antigos que têm 25, 30 anos de mercado, que bate na mesa e fala assim, eu tenho a carteira, o cliente é meu, se eu não for de mim, ele não vai comprar de ninguém, então vocês têm que me valorizar, enfim. Como lida com certas objeções e crenças nesse sentido? Bom, um exercício muito importante que eu faço também com a minha equipe é o propósito 24M. É entender o que ele quer da vida. Então, eu sento com cada um e pergunto assim, me fala aí o que você quer ser e o que você quer ter nos próximos 24 meses. Aí ele fala, teve um que falou assim, eu quero emagrecer 20 quilos, quero comprar minha casa e quero faturar X milhões. Tá bom, então vamos dividir agora em 6 meses. O quanto disso você faz em 6 meses? Eu consigo em 6 meses emagrecer 10 quilos. Foi legal. Como? Não vou na academia e vou entrar no jiu-jitsu. Boa. Então eu posso te cobrar? Posso. Pode. Então, assim, esse exercício, ele já tira todas as objeções, porque senão não faz sentido o cara ficar lá. É melhor... Cara... se não faz sentido essa estratégia, se a cultura da empresa não está dando certo para você, tá tudo certo. Agora, se você vai continuar e você está comigo, nós estamos juntos nessa. Envolve a cultura da empresa. Ele tem que beber da cultura da empresa. Então, aí entra algo perigoso que está acontecendo no mercado, que são as empresas comprarem os grandes medalhões, os grandes vendedores, achando que o faturamento vai chegar junto. É uma cultura diferente, são processos diferentes, são pessoas diferentes. Então, e nem sempre isso vai dar certo. Eu vivi uma experiência muito parecida, onde realmente isso ocorreu numa companhia que eu passei, e o medalhão era visto como um rei, vamos dizer assim, né? E ao final de uma safra, a gente sabe, para quem conhece... O agro, ele é safra, né? Ele envolve safra. Soja possui 6 meses, o milho mais 6 meses, e assim a gente acaba virando. Alguns falam safra, outros falam semestral. E aí passou uma safra e aí ele não entregou o resultado. Mas entregou dentro daquilo que ele propôs naquele cliente, né? Falar, aquele cliente é meu. Daí tudo bem, ótimo. Excelente relacionamento.
eram compadres de casamento, né? Enfim, casamento, tudo. Mas ao final, a missão da empresa se sobressaiu em quem seguiu a cultura e sobressaiu ao longo de 2 anos. 4 safras. Essa história que eu tô te contando aconteceu comigo numa companhia. Na época eu tinha acabado de entrar e eu tinha que ir lá dar com medalhão. Não faz assim. Não é assim que se faz. Isso, naquele período, eu me senti muito assim, porra, pra que lado que eu vou? Que é o que muito talvez aconteça com um profissional que está começando, querendo se inspirar em alguém que já está lá, mas não sabe para onde vai, né? Vamos dizer assim, eu vou seguir o cara que já fez ou eu vou seguir a cultura da empresa? Na época eu tomei a decisão de seguir a cultura da empresa. Não me arrependo. Atingi meu objetivo. Acabei depois de 3 anos não permanecendo na equipe, mas foi uma baita numa experiência, foi uma empresa no Paraguai. Foi a minha primeira multinacional que eu trabalhei. E foi a única também multinacional que eu passei. Mas eu segui a cultura da empresa. E acabou que, ao final, seguir o medalhão, talvez eu só seguia nas festas de fazer churrasco com o produtor, para fazer toda aquela... criar o relacionamento na época, assim, nisso eu me espelhava. Mas, ao final, seguindo a cultura, trouxe mais resultado, curto, médio e longo prazo, do que talvez seguir os medalhões. Nisso você fala muito sobre isso aí, né? Sobre esse tema, quem realmente deve seguir, e num caso desse, Danilo, sobre a empresa e o funcionário, o RTV, RC, enfim, qual ajeita primeiro? A empresa com a sua missão ou o funcionário? Depende, né? Um bom agrônomo, tudo depende. É uma pergunta muito ampla, mas eu entendo que o funcionário precisa se adaptar, principalmente se a empresa é grande, né? Se é multinacional, ele precisa se adaptar. Então, se para ele não faz sentido ele ter uma longa carreira, uma longa jornada ali, um longo ciclo. Às vezes por uma experiência, sim, né? Mas às vezes se ele não se encaixa, tá tudo certo. Assim como esse medalhão, ele mudou de empresa, ele vai ter outros desafios, ele vai ter que se reinventar. É como um início de um campeonato. Começa a pontuar todo mundo zerado. Ou como uma Fórmula 1 que mudou de time, piloto, né? De piloto. Então, é um outro carro. Ele vai ter que conhecer todo mundo ali. Então, ele vai ter que performar do jeito que a empresa tem seus valores. Então, isso requer humildade. Então, se ele acha que ele é invencível, ele, com certeza, ele vai se frustrar. Danilo, pensando nessas tuas, você mencionou aqui que você foi professor também, né? Na PUC, né? De Consultiva do Agro, né? Como que foi essa tua experiência como professor? Olha, eu recebi o convite esse ano. Eu ministrei 2 disciplinas, foi vendas consultivas e planejamento e gestão comercial. A vendas consultivas foi muito prazerosa, porque era uma galera só de cooperativa, só tinha gerente de cooperativa e era uma galera... A turma se encaixou, vamos dizer assim, né? Se encaixou porque era só exemplo prático, eles eram mais sêniores, então deu para tocar bem. E uma outra turma que eu peguei já foi uma experiência nova, porque muitos não eram do agro. Tinham, tipo, advogados, tinha a galera que fazia evento, e para mim foi bem desafiador. Porque aí para mim, eu tive que me reinventar completamente. Vocabulário. Tive que me reinventar porque eles não estavam entendendo o que eu estava falando. Então, cara, foi uma experiência assim, até eu tive que pensar, nossa, eu vou ter que treinar, né? Como que eu vou falar? Por exemplo, eles não sabiam que era um talhão. Então você imagina o tanto de coisas que a gente acaba falando, que nós falamos aqui, né? Que são do agro, que uma pessoa que não é do agro não entende. Então foi bastante desafiador, mas é enriquecedor, né? Com certeza. Recentemente você falou isso, é uma coisa que o agro possui alguns vocabulários muito que é só nosso, né? Inclusive, até o pessoal que está aí dos bastidores, uma vez eu falei assim, vamos matar fede-fede. Aí ele falou, peraí, o que é fede-fede, né? Então, o pessoal, tipo assim, a gente entende. Você chega pronto e fala, o fede-fede lá, né? Aí o pessoal entende. Outra coisa é talhão, hectare, alqueire também, muita gente não entende. Aí você fala, dose, por alqueire, por hectare, às vezes fica perdidinho realmente. O que vocês estão falando, né?
Recentemente isso aconteceu comigo. Hoje, recentemente, eu acabei gravando um conteúdo sobre Fed, Percevejo, para quem não conhece, nome comercial, vamos dizer assim, né? E aí eu tenho um amigo da outra área falou assim, cara, eu não entendi nada que você falou, mas eu vou ficar com o café que você tá preparando aí. E isso acontece muito, né? Acontece muito. Entendeu? Sobre o vocabulário, Danilo, que a gente acabou entrando nesse negócio. Uhum. Ainda, o agro, ele é muito, assim, porteira, né? Portão, alguma Sim. coisa assim, bem, vamos dizer assim, chucra, vamos dizer assim. Exato. Só que com o tempo ele vem mudando, vem se adaptando com a nova mudança de geração dos produtores. Certo. Você está acompanhando aí que está acontecendo uma transição entre pai para filho e assim sucessivamente. Cara, como lidar com esse vocabulário? Porque eu já peguei cliente de 60 anos que fala, se eu falar para ele corretamente, eu tô errado, eu sou da cidade, e eu também já peguei filho de produtor que realmente, se eu falar o porteiro, eu sou o errado. Como lidar com esse tipo, no campo principalmente, cara? Olha, eu li recentemente um livro chamado O Modelo, o Jeito de Jeff Bezos de Comunicação. E ele fala do Jeff Bezos, ele fala do Martin Luther King, que nada mais nada menos eles usam nos discursos palavras que uma pessoa com a instrução de até a oitava série de instrução conseguia entender. Então, é como se fosse uma homilia de um padre que ele faz um storytelling que uma criancinha entende. Então, esse é o segredo da comunicação. Quanto mais a gente complica, menos a maior a chance da pessoa que está do outro lado não se interessar e se distrair. Agora, se nós estamos falando com uma equipe de pesquisadores, né, que eu falei da Embrapa, né? Estamos aqui na Embrapa, estamos falando sobre artigos científicos. Ótimo. Aí a gente pode falar à vontade sobre profundidade de temas. Mas aí, até essa semana, estávamos ali falando, tendo uma apresentação técnica, só que era para ser uma abordagem de vendas. Então, é muito comum o representante comercial chegar no campo e começar a falar, vamos falar da fixação biológica de nitrogênio. Começar a falar do bacteroide, fala da lignoglobina, e entra em termos que para nós assim, é comum, a gente entende com facilidade. Mas não são todos os produtores que vão... Eles não sabem, né? Eles conhecem o nódulo. O nódulo já para ali. Então, simplifica. Aí, se surge a oportunidade de você explicar o quanto você domina, aí você desossa. Como exemplo, talvez, né? Por quê? Porque daí você convence, você tem propriedade. Mas você não precisa explicar a fixação biológica de nitrogênio para você vender um inoculante ou um Comoni para o TS. Entende? Então, assim, aí está muito mais relacionado a como é feita a abordagem, né? E para gerar essa conexão. Eu costumo falar para minha equipe, nesses casos, e dei bastante exemplo, inclusive pratico bastante para produtor que não entende termo técnico, usar muito como exemplo outras situações. Né? Vamos dizer assim... vamos falar assim, igual você falou do Comuni do tratamento. Às vezes ele fala, tira, né? Não quero gastar, tem que economizar esse ano, babá. Eu falei, meu irmão, o negócio é o seguinte: você comprou um carro zero, tem piloto automático, banco de couro, e o cara tá te oferecendo por uns míseros aí, R$1.000, né? Dando um exemplo, a porra de um Santo Antônio, cara. Você não vai colocar o Santo Antônio? E se cair a árvore em cima do Santo Antônio? Da caminhonete, assim, se não tiver o Santo Antônio, vai acabar com a caminhonete, meu irmão. Pronto. O Comuni é a mesma coisa. É um custo baixo, que é uma segurança que você está dando para aquele nódulo que vai servir lá na frente. Você fez uma analogia. Entendeu? Eu uso muito como exemplo, entendeu? Perfeito. Eu sempre falo pro pessoal, porque é difícil eles entenderem o termo. Eu sou muito termo técnico, eu gosto... Inclusive, tenho dificuldade na minha própria empresa, com a equipe administrativa, porque eu falo muito princípio ativo, entendeu? Para mim, glifosato é glifosato, independente de ser Roundup, esse, aquele, aqui. Imidacloprid é imidacloprid, é produto A, B ou C. Acetamiprid com mifentrina, para mim, é um só, independente de ser afiado, esperto ou outro. O nome comercial a gente sabe que muda. Eu uso muito termo técnico. Aí eu faço, o pessoal fala,
pega lá o acetamiprid com bifentrina e fatura lá. Peraí, mas qual produto que é? Aí, nome comercial. Isso eu também tenho dificuldade. E para nós é normal a gente Sim. falar certo termo, né? E vai embora, né? Agora, nada vence o bom storytelling. Porque ali você está mostrando um lançamento de um produto ou uma nova fórmula. Se você conta a história de um cliente da região que tinha lá um problema, aí você usou aquele produto biológico que resolveu aquela doença e ele colheu tanto, e ele conhece esse cara, e você conta detalhes, você vai trazendo, vai contextualizando, isso chama atenção numa abordagem. Então, para quem sabe fazer um bom storytelling, aí, meu amigo, é história. Aí você fala do seu jeito, você pode falar do sotaque que você tem, do jeito que você fala, ou do jeito que as pessoas da região gostam de ouvir. Isso conecta. Aí você pode fazer um spin selling, né? Você pode gerar ali uma necessidade, a problema, a incitação para a necessidade. Aí, se ele te perguntar, aí você entra no detalhe da parte técnica, no momento que ele já entendeu que o negócio funciona, que é interessante para ele e, enfim, a conexão aconteceu. Conexão. História. Ao final, conectou com o cliente e trouxe bastante resultado. Vamos dizer assim, né? Trouxe resultado. Perfeito. Cara, Danilo, você recentemente aqui me convidou, recentemente não, hoje recebi o convite, gente, dele o Código da Liderança. Primeiro evento, né, que você vai estar promovendo aí no dia 6 de dezembro, na cidade de Campo Grande. Para você que é realmente aí líder, pretende se tornar líder, né? Porque tem muita gente que, desculpa o palavreado, mas vão ouvir, muita gente não quer, né? Prefere ainda o CLT, nada contra, gente, por favor, é uma mera opinião minha. Mas assim, Código da Liderança, cara, o que você vai falar nesse evento aqui, Danilo, para quem vai nos ouvir aí, mais ou menos, cara? Muito obrigado pelo convite, já agradeço, vou estar presente. O que vamos presenciar nesse evento? Bom, vai ser uma imersão de liderança. Terão 4 palestrantes. Então, começaremos com o Og Ibrahim, que foi âncora da TV Morena. Então, ele vai falar de comunicação, oratória, posicionamento. Então, ele já tem bastante bagagem nisso aí. Então, ele já começa ali fazendo essa palestra. Depois vem a Sabrina. Ela vem falar de OKRs, mais para a parte pessoal. Então, aí já entra um pouco em gestão do tempo, produtividade. A gente tem muitas dores hoje, profissionais do agro que estão no automático, galera que está sobrepeso, não tem equilíbrio entre família, trabalho, religião, filhos. Então, a OKRs vai ajudar isso. Depois vem a Fernanda Xavier, ela vem falar de perfis comportamentais. Então, haverão dinâmicas onde a gente vai entender o nosso perfil e também dos nossos principais clientes. Então vai ser até aí, né, um monte de situações, um monte de conteúdos onde eu vou pensá-los para falar do plano de 90 dias. Então, o plano de 90 dias é como você se tornar um líder protagonista em 90 dias. Seja você já estando, né, no cargo, na empresa, como você começando agora, mesmo sendo sênior ou sendo júnior. Então, ali eu vou trazer várias situações práticas de como a gente fazer isso. E começa, a gente falou um pouco de persuasão hoje, a gente vai entender os perfis que existem na empresa, a gente vai entender quais são os perfis mais influentes. Então, isso nós vamos trabalhar com uma hierarquia. Começa pela visão da empresa. Uhum. Depois, a gente vai entender qual que é a estratégia da empresa, porque se você é o gestor da sua área, você tem que criar autoridade e posicionamento frente ao que te falam. Tudo que te falarem você vai ter que fazer. E se você conhece mais essa região do que o seu gestor, o seu diretor, o seu proprietário da empresa que seja, cabe a você falar, essa estratégia não funciona. Não sei se vai dar certo. Exatamente. Aí que entra o alinhamento das expectativas. Porque existe uma meta, mas aí depois existe a previsão de vendas. Então, a previsão nossa está muito abaixo do que vocês colocaram como meta. Por quê? Porque existe isso, que eu não sei se vocês analisaram antes. Quantos têm coragem de falar isso? Isso é influência. Se você tem, né, culhão, né, vamos dizer assim, você tem propriedade para fazer isso, é porque ele vê que você realmente é uma pessoa interessante, contratou certo,
e que pode levar a empresa para o rumo certo e não para frustração. Entendi. Enfim, aí entra a parte da equipe, aí vai refinar a estratégia, entra classificar a equipe, onde tem a liderança situacional, que nós vamos falar com os quadrantes do Pedro Mandelli, onde ele classifica entre Q1 a Q4, vamos falar sobre isso, e como trabalhar com cada um. E aí uma parte importante que muitos gestores trabalham, acham bonito, né? Ir para o campo e tá lá fazendo trincheira, o gerente, tirando pedido. É bonito, né? Mas não é essa a sua função. Então, a função... Delegar, vamos dizer assim. A função do gerente, ela aí que a gente vai falar. Para determinado liderado, é acompanhar até ele se desenvolver. E para os demais liderados, é participar dos grandes negócios. O resto, meus amigos, a equipe tem que fazer. E o gerente tem que ser a mente, tem que ser a cabeça do negócio. Ele tem que estar com a energia focada na estratégia. Então, muitos gerentes antes eram representantes e aí, até hoje, tiram os pedidos. Aí tem uma coisa que não aconteceu ainda, Ricardo. Não virou a chave. Esqueceu aonde está, mas... É o pipeline de liderança. Ele não é mais líder de si, ele é líder de outros. Então, ele precisa passar o bastão para o representante que atende aqueles clientes. Ele pode tirar os pedidos no começo e vai soltando a pessoa que assumiu aquela região. Talvez com feedback, eu conheço aquele cliente, faz desse jeito que você vai conseguir tirar pedido. Mas não esses gerentes não querem fazer isso. Porque para eles é prazeroso. Então, por que eles viraram gerentes? Aí entra um tema que a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo. Porque eles são centralizadores. E esse líder centralizador, que no caso é um chefe, ele se sobrecarrega, ele vai para o burnout, ele não atinge a meta. No começo ele até pode atingir a meta, vamos falar em empresas menores. Por quê? Porque ele traz o volume de negócio. Mas isso não tem sustentabilidade num médio prazo. Tem que ter a equipe para construir, senão ele está fora. Não dá conta de tudo. Não, ele não dá conta de tudo. E a estratégia dele começa a ser pífia. Começa a não funcionar, porque ele está focado em vender. Está focado em vender e não está focado talvez em liderar realmente a equipe, né? E depois disso tudo, aí a gente vai entrar em inteligência emocional, porque comunicação assertiva. Quantas situações de conflitos, problemas que surgem, como que a gente transforma, né, um problema numa solução? Quantos que enfrentam um problema? Eu mesmo tivemos um problema com um cliente de Aral Moreira e eu ainda não conheci. Porque eu fiquei sabendo há pouco tempo que tive esse problema. E esse problema foi na safrinha passada. Safra passada foi descobrir agora. Eu marquei uma visita com ele. Eu vou lá amanhã me apresentar e já preparado para ouvir. Mas eu vou para entender, para me apresentar e para tentar transformar nele num cliente novo, ativá-lo como cliente para explicar para ele o que aconteceu e que daqui para frente a situação vai ser diferente. Então, problemas como esse acontecem nas melhores famílias, né? Nas melhores empresas. Gente, usou, não funcionou, coalhou, enfim, é inseticida que não mata, gente, é natural isso no agro, sabe? E realmente, aquele agrônomo ou aquele representante ou aquele líder que não souber lidar realmente com uma situação como essa e transformar isso que você está falando realmente verdade em oportunidade de fidelização, eu vejo como uma oportunidade de fidelização. Exato. Eu aprendi lá no passado, em 2010, quando eu comecei a trabalhar, meu patrão, primeira vez que ele falou assim, quando um cliente ligou reclamando, ele falou, cara, para o que você está fazendo e vai. Porque essa é uma oportunidade de você fidelizar o cliente. Muitas vezes, nós estamos falando do agro e eu vou falar do agro. Já presenciei reclamação que era erro de dose. Às vezes quem errou foi o próprio produtor. Nós ajustamos a dose, enfim. O inseticida ou fungicida performou perfeitamente. Uhum. E aí, muitas vezes também, não sei se ocorre, Danilo, mas eu vou falar por mim, muitas vezes é carência do produtor também de receber aquela visita, né? Às vezes, já teve caso que eu vou te contar que o produtor inventou que estava
queimou o soja, enfim, né? Ele queria uma visita. Queria uma visita. Falei, Ah. cara, e aí, cara? Falei, não, cara, faz tempo que você não vem aqui, cara. Pronto. Aí Pronto, eu vim aqui. ele entendeu como te chamar a atenção. E isso ocorre. Mas a maioria das vezes, realmente, cara, nos casos de reclamação que eu atendi, foi realmente erro de ajustar dose, época errada, não entender o estágio fenológico da soja. Corre muito erro de falar, não funcionou. Quando nós falamos de herbicida, principalmente com dose, tem muito a ver também, gente, que eu vou falar vários temas que quem é do agro vai entender. Pensando em herbicida muito com pH da água, não matou, às vezes é um detalhezinho ali, gente, é só algumas gotinhas ali de algum adjuvante com ácido fosfórico que vai te resolver muita coisa, e enfim, né? E às vezes isso que você mencionou, e é verdade, tem muita gente que não pratica, porque às vezes quando acha num erro, entra em desespero, não vou mais lá, vai ser xingado. Você xingado, eu já vi agrônomo meu falar, eu vou ser xingado, o cara vai lá, vai me matar, ele tem uma espingarda, enfim, não... gente, não é Teve uma vez que assim. um cliente, meu pai falou assim, ó, aquele cliente falou pra mim que se eu for lá na fazenda dele, ele vai me matar. Eu falei pra ele assim, tá bom, eu não vou mais, então. Pronto. Depois passou a raiva e já era. Então, é um momento, né, que a pessoa tá muito estressada, e até é interessante, o gestor que passa pela minha mentoria, ele passa por um processo de lapidação na inteligência emocional. A gente aprende algumas declarações empáticas e ventilação de irritação. Então, é muito comum, às vezes, no dia a dia, um balconista, um frentista, um entregador, o cara tá de mau humor, tá com um dia ruim e ele te maltrata. Aí o cara fala assim, italianão, às vezes, eu não levo o desafio para casa. O que você falou? Cara, não cabe a nós, a gente absorver a frequência dessa pessoa. Cabe a ela absorver a sua frequência. Assim, cara, parece que ele teve um dia ruim hoje, né? Fica tranquilo. Não, onde é que tem que ensinar? Ou então, assim, a pessoa ligou e esculachou. Falei, cara, vamos conversar pessoalmente no final do dia? Vamos desligar o telefone. No final do dia a gente conversa. Parece que você está um pouco exaltado. Quantas pessoas trabalham dessa forma? Poucas. Isso chama autocontrole. E por que a gente não tem autocontrole? A gente se maltrata o tempo inteiro quando a gente não tem autocontrole. A gente fica até doente. A nossa imunidade é baixa quando a gente se irrita com qualquer coisa. Por quê? Você tem que provar para quem que você é o quê? Então, é um negócio que não tem lógica. No fim, você ajuda a pessoa falando assim, meu amigo, o ano tá pesado, né? Pronto. Reconhecimento. Ou então né? você fala assim, como é que estão os filhos? É. O cara já quebra o cara no meio. O cara percebe que passou da linha. Cara, isso é inteligência emocional. E tá faltando no dia de hoje. Muito. Muito. Principalmente para lidar com a geração Z, Y, W, H, enfim, essa nova geração que tá vindo aí. Os gestores mais velhos não têm paciência, gente. Só para te contar um case. Eu tô num grupo, cara, de agrônomo ali. Inclusive, a gente somos 4 agrônomos. Aí tem eu. Tem um agrônomo que é transitável, vou falar assim, tá na transição do normal pro digital, que é um tema que eu vou te perguntar, que tá querendo ir, mas tá com aquele pezinho com medo, né? Tem um sensacionalista no último, meu amigo, que, olha... Desculpa o palavreado, usa rede social só pra ver coisa errada. Mas não tem uma foto dele lá. E tem um que é, tipo assim, geração pra frente, sabe? Todos ali da mesma idade que nós, ali na casa, assim. Só que são 3 perfis totalmente diferentes. 4 perfis totalmente diferentes. E o radical. Radical, assim, você fala de digital, o outro já chega, essa porra não funciona, não sei o quê, lá. Cara, e a gente vê muito isso aí, entendeu? E isso tem a ver muito com o autocontrole. Às vezes um tá explosivo, o outro tá receptivo. Nisso ocorre muito. Nesse grupo é muito interessante porque somos de agrônomo, falamos vocabulário nosso, todos se entendem, só que em certos assuntos, como o digital, que eu vou te perguntar agora, muita gente não se entende. O digital, ao meu ver, Danilo, veio para ficar. Sim. E quem não se posicionar, vai cair, vai perecer, vai ficar. As revendas, como que você vê revenda cooperativa, o comercial? Vamos falar assim.
Só para o pessoal entender, eu vou te explicar, você vai compreender. Antigamente, o marketing da Syngenta era outdoor, certo? Concorda comigo? Era um antigo outdoor lá. Bayer era revista Globo Rural, né? Certo. Antigamente tinha Globo Rural. BASF, né? Para quem não sabe, vamos falar assim, outra multinacional era Pequenas Empresas, Grandes Negócios lá. Cara, esse tipo Tá de entregando a marketing... idade, hein, Ricardo? Hã? Você tá entregando sua idade, hein? E para vai entregar a minha idade assim, baixo significa bem aplicado, sempre funciona, né? A sigla da BASF. Quem me falou isso foi o diretor da BASF uma vez numa convenção. E aí, cara, o marketing mudou. O jogo mudou. Vivemos a era digital. Danilo, você que trabalha com líderes, os líderes têm dificuldade ainda no digital? Bom, a gente volta na gestão do tempo. Eles não conseguem ter tempo para eles, imagina para o digital. Então, assim, porque o digital ele demanda disciplina, senão o algoritmo não te entrega. Você tem que postar alguma coisa ali, ou você. No meu caso, é uma criação de hábito que eu começo e perco, né? Então, assim, não criei ainda 100%, mas busco fazer fim de semana e deixar programado para todo dia ter postagens. Mas eu digo para você que o grande desafio é a gestão do tempo, mas antes da gestão do tempo é o medo de aparecer. O que vão falar de mim? Vão tirar sarro de mim. Blogueiro. Olha o blogueirinho. O blogueiro. Ou se não, lá o influencer. E aquela história, ninguém apoia. Aí, de repente, começou a dar certo. Tô te acompanhando lá. Parabéns. É natural. No começo, todo mundo só tira O sarro. Renato já presenciou isso aí já. É igualzinho. Mas é muito importante, primeiro, é uma exposição sua. E falando em marketing, tá sendo muito utilizado o tráfego para eventos, para divulgar eventos, até para divulgar campanhas locais. Então, o bom marketing, né, das empresas do agro não estão 100% bons ainda. Não. Estamos longe. Estamos longe de estar bons. Longe, 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 bem longe. Mas tem muito negócio que pode ser feito através de tráfego. Só que as empresas ainda não acertaram o modelo. Acertaram e eu vejo também como talvez falta de mão de obra. A gente vê muito tráfego para outras modalidades, para outros setores, né, que envolve muito, vamos falar assim, de e-commerce, mas para o agro ainda é muito pouco, cara. É muito pouco mesmo. E acaba perecendo, né? Esse tema de mídia, você fala também no teu código de liderança ali, alguma coisa nesse sentido? Você disse que fala sobre gestão de tempo, né? Eu falo de posicionamento, mas assim, o posicionamento no ambiente que ele se encontra. Eu acho que é importante ter um posicionamento, que nem você falou da revenda. É muito importante você fazer um vídeo de uma avaliação e mandar para a sua lista de transmissão de clientes. Uma vez eu tive uma situação que trabalhava numa empresa que mandava vários vídeos de clientes e informativos técnicos. E aí um representante meu, ele tinha uma lista de transmissão. E tudo que chegava lá, ele encaminhava, né? Aí eu encontrei um cliente, após a missa, cumprimentei ele. E no que eu estava cumprimentando ele, veio uma mensagem desse representante dele. Olha aqui, ó. Não para de me mandar essas coisas. Cara, eu não gosto disso. Ele falou pra minha cara. E aí eu dei um feedback para ele depois e falei assim, cara, experimenta você fazer um vídeo seu, avaliando, né? Vai mudar completamente a visão dele. Por quê? Porque é você. Não é um encaminhamento, porque ele se sente... É algo automático. Aí que vem a forma humanizada. Hoje no digital tem o Money Chat, tudo que é automático, se não tiver ali muito bem escrito, a pessoa percebe que é uma IA, ela já não gosta. Então, assim, a IA está tomando conta, mas o humanizado é humano. Eu falo que com a IA ela é uma ferramenta, auxilia muito, porém, com o avanço dela, eu vejo que a humanização vai ser mais, vamos dizer assim, mais bem recebida. Exato. Num digital, vamos falar assim.
pegar realmente a câmera e falar realmente sem colocar uma imagem de uma IA, vai ser muito mais... Isso já daqui está ao tempo, acontecendo. Porque assim, a IA, ela tem que ser usada, ao meu ver, a minha opinião, gente, a IA ela tem que ser usada como uma ferramenta para um fim, não talvez para ser realmente o resultado, né? Eu vejo que muita gente trabalha em outros setores, que a gente transita por outros setores também que não for o agro, mas assim, joga para IA, ela resolve. Pega a IA aqui e resolve. Tá, certo ponto operacional, tudo bem, concordo plenamente. Agora, botar ela para fazer tudo, aí já não. Então, já está acontecendo do mercado não aceitar logotipo feito de IA. Ou postagens muito IA, com travessão no texto, você já sabe que é uma IA. E o cara, quem que usava travessão até ontem, né? Então, a gente acabou não falando da comunidade Protagonize. E quando eu montei a Protagonize, eu montei no chat GPT ali, montei uma logo ali de um líder com um mapa na mão e uma tocha, né? Até que um amigo meu recentemente falou assim, cara, tá com muita cara de IA essa logo aqui, vamos fazer um negócio um pouquinho mais profissional. Aí eu mudei a logo. Então ficou mais trabalhada, ficou muito mais profissional. Então, nos pequenos detalhes, isso já é percebido. Então, a IA ela vem para nos ajudar, para melhorar um texto, para trazer uma ideia. Isso, mas uma orientação. Para ser o texto que você vai enviar, né, para a tua prova, enfim, para o e-mail que você vai mandar para o seu diretor, aí nós não estamos sabendo usar a ferramenta. Não. E aí não está sendo você, aí está sendo automático e pronto. Aí já começa a credibilidade a cair. Exatamente. Gente, eu uso a IA, eu vou confessar aqui, principalmente para corrigir erro ortográfico. Pronto. Mas eu que digito. Às vezes sai tudo errado lá, mas eu que digito. Mas sai um bem maior. Mas às vezes a concordância verbal, até minha mulher esse dia falou, nossa, você está escrevendo bem. Eu falei, não, é IA. É IA que está escrevendo bem. É IA. Sim, mas assim, o contexto é o meu, né? O roteiro é o meu, mas as palavras, acento assim... Gente, eu nunca fui bom com isso, enfim, tô confessando e eu uso a IA mesmo para corrigir texto. Outra coisa que você falou, você tem uma comunidade chamada... Protagonize. Inclusive eu participo lá também. Cara, comunidade, como que tá lá? Como que você vê essa ferramenta, né? Também a gente está falando de ferramenta. E para quem quer participar da Protagonize, como que te encontra? Bom, essa comunidade foi uma ideia minha, bem ao vento, né? Vou criar uma comunidade. E comecei, mandei no story do meu Instagram e começou a entrar os meus amigos ali. E hoje eu tenho mais de 500 membros. Vamos falar que não é todo mundo do agro, mas 99% é do agro. Então ali, no começo, mandava conteúdos e a galera não participava tanto. Até que eu comecei, fiz alguns testes e hoje eu crio fóruns diários. Então na segunda-feira a gente fala de mercado. Na terça, né, terça de oportunidades. Né? Então hoje é terça. Então eu peço para quem tiver vagas para divulgar as vagas e para quem está buscando recolocação se apresentar. Então ali acaba sendo uma grande fonte de network. Um novo LinkedIn, vamos dizer assim. E aí na quarta, a quarta vai ser protagonismo, na quinta estratégia e sexta inovação. Aí eu faço enquetes, a galera... Então ali eu também acabo usando a própria comunidade para eu criar meus conteúdos, para ver qual que é a tendência, para ver o que a galera tá, né, para entender o que o mercado tá buscando. E como que faz para participar? Basta entrar no link. Ela é gratuita. Gratuito, né? Ela é gratuita. Mas a gente fala do agro. Quem quiser participar do agro, gente, Protagonize. Segue o Danilo lá nas redes sociais. Danilo Chaves P. Danilo Chaves P nas redes sociais. Participa da comunidade, você que quer conhecer. Tem muita gente, cara. Eu vou muita gente. Tem muita gente das grandes capitais, assim. A hora que eles veem o agro, a hora que ele vê, nossa, assim, eu até me sinto preconceituado, vamos dizer assim, rejeitado, vamos dizer assim, às vezes, pelos caras que os caras, a gente é do interior. E aí eles acham que aqui vai ter vaca andando na rua, assim, sabe? Os caras têm essa visão, quando você tá nos grandes centros, você é de lá, de Ponta Poré, cara. Tem que chegar de Toyota Bandeirante. Os caras acham que não tem asfalto, cara, nossa, cara, tem um povo, a gente tem uma comunidade também, e aí eles falam, Ricardo, lá você anda no barro, né? Falou pra mim, né? Falei, cara, mas mais na fazenda. Não, na cidade, eu falei, não,
Vai tomar banho, filho. A cidade tem tudo asfalto, esgoto, saneamento. Falei, melhor que sua cidade. Aí ficou bravo comigo. Pronto. Mas é verdade, Danilo. Então, quem quiser participar lá, cara, pode entrar lá no link. O Danilo vai estar depois divulgando o pessoal também, né? Pode participar do Protagonize. Cara, e para fazer dessa tua nova etapa, vamos dizer assim, nessa etapa que você realmente criou, admirável, desde já quero parabenizar você. Não são todos realmente que tem esse culhão, que tem essa disciplina. Você sabe, eu tô com a minha equipe que não é fácil, gravar todo dia não é fácil, estudar, porque ao final o pessoal acha que é só abre a câmera e vai falar, não, gente, envolve todo um trabalho por trás, é um novo trabalho, é uma nova situação. Quero parabenizar você por ter feito isso, cara. Sobre palestras, sobre gestão de líderes, a gente falou, só que eu quero que você mencione para mim as 3 principais dores dos líderes. 3 principais dores. A comunicação torta, confusa, que eles falam e a equipe não entende. A falta de engajamento. Então, a entrega de relatórios não entrega em dia, não fazem o que pede. Então, aí vem a falta de tato, a falta de credibilidade, liderança, empatia, falta de método para isso. Eu posso falar que a gestão do tempo, né? Muitos aí estão sobrecarregados. A gente pode falar vários aqui, né? Não consegue atingir resultados. Então, tudo é uma consequência, né? A comunicação confusa, a falta de engajamento, a falta de gestão do tempo, a estratégia que não tem planejamento. Então, fica assim, tudo uma estratégia que vem de cima para baixo, que tem que executar, mas o pessoal está perdido. Não tem o quê? Assertividade. Não tem acurácia. Então, eu digo para você que tudo começa com um bom planejamento e com um bom posicionamento. Depois você administra as expectativas e você vê. Aí entra a parte da equipe. Primeiro quem, depois o quê. Né? Então, esse é do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Top 5 na minha vida. Livraço para quem não leu. Obrigatório para gestores. Então, primeiro é quem, depois o que vai fazer. Por quê? Porque é muito importante ter pessoas que combinam com você, que combinam os valores, que combinam os propósitos. E aí você destrincha, né, as estratégias, as oportunidades, e depois você consegue ter resultado com isso. Eu tive passagem no Rio Grande do Sul, e é lá que foi inventada aquela frase, a pessoa certa no lugar certo. No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, enfim, no sul, né? Então, tem várias regiões aí, colônia alemã, colônia ucraniana, aí mais Rio Grande do Sul, então falando da metade sul, o pessoal é bastante bairrista, né? É uma situação que tem que ter ali os costumes, tem que ter para ter aquela o sotaque deles ali. Eu morava lá e eles perguntavam, mas você já definiu se você vai torcer pro Inter ou pro Grêmio? Eu falei, cara, eu sou palmeirense. Não, meu amigo, você vai ter que definir. Você mora aqui e tal. E não adianta, eu tinha esse sotaque de paranaense e os caras, de onde que é esse sotaque? Então, a primeira coisa que eles perguntavam, né? Então, aí me recebiam bem, mas eu não era de lá. Então, imagina um paulista indo trabalhar no sul do Rio Grande do Sul. É difícil dar certo. O cara tem que ser muito fora da curva. Então, é muito mais fácil entender uma pessoa que é de lá, né? O cara vai abrir uma cooperativa, pedir indicação para os conselheiros. Tem um filho de produtor que está recém-formado. Cara, esse é o segredo. Entender o mercado, né? Pegar alguém de lá. De lá. Que come a comida de lá, que usa a roupa de lá. Isso não é só Rio Grande do Sul. Estamos falando da região de Guarapuava, Sudoeste, Santa Catarina. Então, tem, né? Assim como o Cerrado também, né? Goiás. Pessoas que são... Enfim, o Cerrado é mais aberto a ter pessoas de outras regiões. Mas é muito importante nós termos a pessoa certa no lugar certo. Então, isso faz parte da construção da equipe e o resultado acontecer. Isso tudo você fala na tua mentoria.
Positivo. Isso tudo que você mencionou aí, realmente, mentoria para líderes, realmente, voltado para o agronegócio, gente, né, Danilo? Vale Sim, ressaltar, claro, voltado para o agronegócio devido à sua experiência com agro, sim. convívio, tudo esse negócio. Mas outra pessoa de outro setor, se quiser vir também, pode vir tranquilamente. Pode, pode vir. A gente vai ter bastante exemplo voltado para o agro, mas a parte de pessoas, de relacionamento, a parte de liderança, é, ela cabe em qualquer segmento. Falando um pouco da mentoria, Ricardo, tem as trilhas gravadas. Então, o pessoal que entra já entra para as trilhas. A gente faz uma abordagem individual inicialmente para entender, faz uma análise SWOT ali, que é o espelho da pessoa, e eu já direciono para qual trilha ele precisa começar. Então, essa é gravada, está na plataforma. E nós temos encontros coletivos também. Então, temos esses encontros coletivos, eles são hot seats. Né? Hot seats é uma estratégia onde a gente define um tema e a pessoa, como se fosse uma mesa, e a pessoa senta numa mesa redonda, né? Ela fica no centro e ela se apresenta com aquele tema. Depois a galera dá pitaco. Isso gera muita interação e network. Uma outra estratégia é convidados. Então eu costumo trazer diretores, CEOs. Agora, semana que vem vai vir um gerente nacional de uma empresa e no dia 8 de dezembro vai vir um CMO. Então a gente fala aí de temas. Um vai falar de desafios do marketing, né? Outro vai falar de gestão do tempo no agro. Então essas experiências de pessoas, né? De executivos, C-levels, eu trago para a mentoria. Né? E o outro formato de encontro coletivo são ferramentas. Uhum. Então, por exemplo, a última que eu fiz, eu ensinei a turma a fazer um plano de negócio. Apresentei um template para eles e falei, pronto, agora vocês fazem o plano de negócio 2026 do negócio de vocês. Já ensinei as análises que vocês precisam fazer iniciais e agora vocês tomam conta. Então, além dos encontros coletivos, os individuais, a gente encontra 4 vezes por ano. Então, essa é a mentoria. Ela tem um período de 1 ano. E é isso. Ela está passando por um refinamento agora. Ela vai ficar extremamente profissional. Imagina a hora que chegar a IA. Ela chega em janeiro. Tá certo. Danilo, gostoso conversar com você, aprendi muito, anotei algumas coisas aqui, só não anotei mais porque acabou a tinta da minha caneta. Da próxima vez você me traz caneta, tá? É. E a minha equipe ficou ali, não viu que acabou a caneta, mas tudo bem, tá? Isso acontece. Cara, microfone ligado, se quiser deixar algum recado pra alguém, quiser fazer alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. Posso fazer uma pergunta sim. Fala para mim, qual que é o seu maior objetivo nos próximos 5 anos? Meu maior objetivo nos próximos 5 anos. Uhum. Organização. Meu principal objetivo. Organização. Eu entendi os meus erros, entendi a minha dor, sabe? Foi muito de sopetão, mas tive a coragem de que muito vendedor tem vontade de fazer e não tem culhão, vamos dizer assim, de realmente abrir as portas e vir. Você sabe melhor que eu que passamos algumas dificuldades, principalmente restritivas em crédito, principalmente Uhum. produtor. Então, assim, se reinventar, não é reinventar. Eu digo, em alguns setores se reinventar, em outros precisa de organização. Eu acho que para os próximos 5 anos realmente é se reorganizar. Pensando em Vila Nova Agrícola, pensando em Ricardo Perfeito. Luiz, que existe hoje, eu aprendi a distinguir hoje o que é uma empresa e o que é o Ricardo, até questão vamos dizer assim, de burnout, realmente, Uhum. isso eu aprendi na dor, convivi com algumas pessoas, que eu não vou mencionar o burnout. Então, assim, hoje eu sei o que é a Vila Nova, né? Uhum. O que eu preciso fazer aqui e o que eu preciso fazer com o Ricardo. Então, assim, hoje eu entendi isso aí. Isso é uma coisa que, sim, pelos próximos 5 anos. Vila Nova, pensando em Vila Nova, organização. Pensando em Ricardo, eu acho que o principal é enriquecimento de conhecimento. Então, assim, eu fiz essa pergunta porque é muito importante a gente entender o nosso propósito. A gente pode ser o que quiser em 5 anos. Se a gente tiver propósito, tiver clareza e tiver disciplina. Então, o bom posicionamento ligado com o propósito, ele te
transforma no melhor do mundo. Só que muitos não sabem disso. Imagina se você consegue ter um propósito com algo que você ama fazer e você consegue ganhar dinheiro com isso. Sim. Quantos que estão com crenças que... Aí a gente fala do digital. Eu, nas câmeras, eu falar sobre isso que eu domino... Jamais! O que vão falar de mim? Ué, isso, Danilo, acontece comigo aqui. Minha equipe é prova viva disso, cara. Quantas pessoas do agro eu convidei? E chega na hora e não vem. Não vem. O agro, infelizmente, pensando em podcast, que é isso que nós estamos fazendo, trazendo comunicação, trazendo informação, gerando insights, enfim, que vai ajudar alguém, chega na porta, para. Não vem. Quantos? Não é um nem outro. É 99%. Não tem. Agora, você pega uns outros setores um pouco mais destravados. Não é que não tenha, tá, gente? Não é que vocês vão achar só o agro que não. Os outros setores também, a mesma coisa. E isso realmente é uma coisa que você falou. A crença, o que vão pensar de mim? Sou blogueiro, enfim. Cara, eu sempre gostei do digital. Só que é aquela história que nós conversamos antes de nós entrar para filmar. Quem você quer ser? Você quer ser o consumidor de conteúdo ou você quer ser o gerador de conteúdo? Ricardo, mas Essa é a grande virada de chave. Eu só sei falar da garrafinha aqui porque eu aprendi lá atrás, meu pai me ensinou que a garrafinha você tem que tampar desse jeito. Ótimo. Pronto. Todo mundo tem algo para ensinar. Sabe uma coisa valiosa? Você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Você pode ser um faixa amarela. Exatamente. Ou seja, você não precisa ser um CEO para ensinar alguma coisa para quem está se formando agora. Exatamente. Você já tem uma experiência. Sim, exatamente. É o que eu sempre falo pro pessoal, que o pessoal trava do digital. E para encerrar, cara, para quem vem aqui me conhece, sabe, eu vou fazer uma última pergunta. A última pergunta é bem, um pouco pessoal, vamos dizer assim. Vamos lá, eu vou fazer assim. Eu costumo dizer, talvez você tenha ouvido algo parecido. Mas a pergunta é, elevador da vida. Caso você tivesse a oportunidade de pegar um elevador, e esse elevador, ao apertar o botão, te levaria ao andar que você quiser. A qualquer andar. Pro Danilo, quem você gostaria de encontrar após a abertura desse elevador? Mas isso na minha vida. Seja na sua vida, seja algo, talvez alguém que já partiu, e que você tivesse um pequeno período de tempo ali com ele. 10 minutos, você teria que ir embora. Bom, eu gostaria de ter esses 10 minutos com o Flávio Augusto, que eu sou muito fã dele. Para mim ele é o top one empresário do Brasil e os insights que eu teria com ele poderia transformar a minha vida. Então eu enxergo ele como um cara extremamente fora da curva. E sim, ele é um cara que um dia eu pretendo ser um mentorado dele para ter esse momento. Não sei quanto vai custar. Mas participando desse teu exercício, ele é um cara muito importante que hoje ele é inacessível para mim. E gostaria de ter essa experiência. Legal. Gente, esse foi o Danilo Chaves. Danilo, obrigado pela oportunidade de ter a gente batido esse papo gostoso. Espero que você tenha gostado aí, cara. E eu que agradeço. E quando você não tiver humilde cenário pessoas para convidar, você me chama. Pô. A hora que você tiver aí, cara, a gente tiver passando por Ponta Porã, a gente me avisa, a gente vem, a gente tá à disposição aqui, gente. Pra mim foi uma honra estar aqui. Que adorei. Isso. Gostou? Gostei demais. Que bom, cara. Gente, esse foi mais um episódio, tá? Esse foi mais um episódio aí da Vila Nova Podcast, esse projeto. Dessa vez com o Danilo, tá? Já nas plataformas digitais aí, em todas. A gente tem canal no YouTube, a gente tem canal no Spotify também. Vai estar disponível lá. E para você que não segue a gente, segue lá Vila Nova Podcast, Vila Nova Agrícola, tá? E o Danilo Chaves, teu Instagram é? Danilo Chaves P. Danilo Chaves P. Segue o Danilo lá, gente. Vocês vão gostar do conteúdo, principalmente para você que é a líder. Beleza? Um forte abraço. Até mais. Até a próxima. Valeu, abraço. Até mais.